Oi, GG! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Sabe que eu moro aqui no meio do mato. Às vezes a conexão não é tão boa como eu gostaria. Ah, mas hoje ela está ótima. Eu tenho certeza que ela vai colaborar com Também, a tenho gente para certeza. nossa conversa também. Já vamos fazer já a corrente de energia para dar tudo certo. Vai dar. Tá um dia bonito hoje. Ontem estava ventando, né? Ontem eu tive dificuldade para dar aula na internet ontem, mas hoje tá um espetáculo. E Que você, tá boa? bom! Tô bem aqui, graças a Deus, em casa, no meu apertamento. Eu já não tenho o privilégio de estar no meio do mato, estou na selva de pedra de São Paulo. É, não é, eu sei. Não é só para os fortes isso, viu? Ficar em isolamento dentro de um apertamento paulistano, quem é de São Paulo aqui sabe como que é, né, Não, gente? viver em São Paulo já é duro, né? É, Eu sempre pensei isso, eu morei em São Paulo 32 anos. É só para os fortes mesmo, para quem tem muita exatamente. fibra. Agora, então, enfrentar essa dificuldade, essa pandemia, né? Não deve estar sendo fácil mesmo. Com Mas, Fê, certeza. obrigada, viu, por ter me chamado, por ter feito esse lindo convite aí. Ai, obrigada. Eu quero te agradecer. O convite é uma honra, é uma oportunidade que a comunidade MoveFlow está tendo de conversar, de conhecer mais pessoas que são do universo da fáscia e pessoas que têm uma bagagem aí de longa data, que têm uma generosidade em compartilhar. Então, está sendo muito legal e as pessoas têm gostado muito de ouvir as conversas que estão rolando por aqui. Então, vai ser um prazer conversar, ainda mais porque a gente tem algo em comum, né? Que é a paixão pelas Pelas bolinhas. bolas. Um amor pelas Ah, bolas. esqueci, mas onde você anda aqui na minha casa tem bola da Fê. Ai, que bom! Que bom saber. A gente vai chegar nessa parte da história, GG. Mas eu quero, Tá. assim, dispensa comentários, né? A maioria das pessoas que são estudiosos da fáscia, do movimento, né, fisioterapia, quem gosta do esporte, conhece você, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua bagagem aí. Só um É, pouquinho, né? Acho só que um pouquinho. senão a gente vai ficar horas para falando sobre a sua Não, experiência. não é muita coisa. É de longa data a minha experiência. Eu tô na batalha faz tempo, mas meu foco sempre foi a fisioterapia, né? Me formei em fisioterapia lá em Piracicaba, na Universidade Metodista de Piracicaba. Fui da segunda turma, né? Da Uau. faculdade. E a faculdade não era nem reconhecida, então isso foi em 80 que eu me formei, né? Mas desde que eu saí da faculdade, eu tinha muito claro para mim que eu queria trabalhar com esporte, e aí fui buscando maneiras e logo me encaixei em São Paulo, em São Caetano, num clube lá, comecei a trabalhar e fui desenvolvendo sempre esse trabalho com esporte e voltando também para a terapia manual, né, que foi também outra paixão minha. Também fui fazendo cursos, formações, até que cheguei na fáscia, né? Uhum. Porque antigamente a gente fazia as coisas de uma forma bem intuitiva, com um pouco de base do que tinha aprendido na faculdade, mas o resto era assim, por conta de achar que ai, você tem um dom especial, por isso que está desencadeando tudo isso. Não é nada disso, né? Tem toda uma fisiologia por trás, um mecanismo fisiológico do toque que se você sabe o que você está fazendo, você vai acertar mais do que se você ficar só experimentando, né? Então Uhum. foi assim que eu descobri a fáscia, é, de, após ter feito o curso de Rolf, a formação, isso foi em 2000, daí lá eu comecei a ouvir falar de fáscia, mas também tinha pouco embasamento também. Tinha uma base já, porque a Aida Rolf foi bioquímica, então ela já tinha algum estudo sobre fáscia, mas ainda bem incipiente. E dali para frente, em 2007, acho que foi que teve o primeiro congresso de fáscia, lá em Boston. Aí a coisa foi como um rastilho de pólvora, assim, né? Não parou mais, não parou mais. E aí
tenho acompanhado esses estudos, tentando me aperfeiçoar sempre. E, em função de trabalhar com esporte, eu também sou da área do movimento, né? Não só trabalhando em clínica, mas assim, principalmente no esporte, eu fui me dedicando ao movimento, às várias modalidades de movimento, e fiz um curso bem longo assim, de formação em movimento, que foi o da ginástica holística, lá na França, né? Então, com essas formações que eu estou contando para você, aqui para vocês, é que eu tenho vivido. E daí eu vou sempre querendo mais, né? Foi assim que eu fui parar lá Ai, gente. no seu estúdio, né? Porque eu Nossa, fiz Jesus. a sua aula lá no como é que é? Movie or Blue? Da Ana. É, é. E foi tão desafiador, agora eu só uso essa palavra, desafiador. Muito bom, isso aí. E porque você vê, você coloca alguns elementos com essas bolas na aula que se tornam desafios mesmo, né? De equilíbrio, de estabilidade, né? Então, assim, um movimento que parecia super fácil até então, de repente fica realmente o propósito de você ganhar mais coordenação motora, né? Mais atividade antecipatória, enfim, uma série de coisas que são importantes, principalmente para os atletas, né? No meu caso, aí foi muito legal, assim, veio acrescentar muito para o meu trabalho, viu? Ai, que bom, GG. Obrigada, fico muito feliz. Gente, vocês imaginam, né? Eu já admirava a GG antes, né, de conhecê-la pessoalmente. A gente se conheceu pessoalmente, foi realmente no Mover Glue, né? Eu já acompanhava seu trabalho há muito tempo. E aí eu tinha muita curiosidade, né, de me aproximar. E aí no Mover Glue, que eu também fiz uma prática com você. Eu tinha tido Uhum. contato com a ginástica holística antes por uma outra pessoa, mas foram experiências completamente diferentes, foi muito gostoso. As duas foram diferentes uma da outra, mas confesso que acho que eu conheci de verdade com você e foi uma experiência muito boa para o meu corpo. Eu me senti muito acolhida, que é uma coisa que eu gosto e que até o Move Flow também promove. Então eu vi que tinha algumas coisas assim que eram em comum, apesar de não ter sido usado a bola, você usou outras ferramentas, né? A ginástica holística não Uhum. tem um acessório específico, ele usa uma caixa de ferramentas diferentes com o que você tem disponível. A bola é Uhum. uma delas, Sim, né? E foi muito sim. gostoso. E aí eu lembro que você no final da minha aula, ou no final do evento, você falou pra mim, eu vou fazer seu curso, viu? Aham. Aí eu, acho que é mentira dela. Ela falou pra ser simpática comigo, eu tenho certeza. Ela é tão lady, né? E aí, de repente, eu vou lá nos Não. inscritos do curso de janeiro, tava lá, Maria Eugênia Ortiz. Eu, meu Deus do céu! Aí eu fui pro Soro, passei o final do ano no Soro, porque isso foi em dezembro. Foi mesmo. Aí eu fiquei no Soro, dezembro, o resto de dezembro, até o dia do curso. Me preparei pra caramba. Boba. Eu acho que Nem precisava. Deus me iluminou e falou: filha, vai se preparar que agora vai começar a ficar séria essa brincadeira de dar curso. E aí, Imagina, assim, você sabe que eu tô sempre buscando coisas assim que me atraem, principalmente na área de movimento. Imagina, seu trabalho é excelente, Fernanda. obrigada, Você não GG. tem nem que ficar insegura com isso, imagina. Mas é que é uma coisa que, assim, eu trabalho com movimento há muitos anos, mas essa coisa de você criar algo, dar um método, criar um método e compartilhar. Já vieram várias pessoas, né? Eu tive, assim, muito privilégio de ter outras pessoas renomadas que vieram participar, só que muitas mais querendo julgar, do tipo, quem que será essa menina aí com essas bolinhas? Do que Uhum, disponível para ouvir, né? Isso tem muito no nosso meio, né, uhum. gente? Pessoas que vêm com uma Tem sim. outra intenção e não de, nossa, que legal que ela está fazendo isso e por que será que isso está dando Uhum, certo? Deixa eu ir lá ver como é que é. E você, assim, no curso, era de uma generosidade, assim, no olhar, era uma coisa que eu me senti tão confortável, né, com você, com a sua presença, era como se até a sua presença me acalmasse
para eu conseguir ficar mais centrada no que eu tinha que passar, na mensagem que eu tinha que passar. Então foi muito gostoso para mim, foi um desafio, claro, mas foi muito Uhum, gostoso, muito leve, porque a sua presença, eu acho que a sua maturidade, a sua generosidade, assim, ela reverbera. Foi muito gostoso aquele nosso encontro ao vivo e tudo que aconteceu durante o curso, no final do curso. E depois ver você aplicando o Move Flow, né, com os uhum. atletas, foi algo que, assim, para mim foi. Não consigo nem mensurar a alegria quando você. Eu vi lá a fotinha de você fazendo o Move Flow com os seus atletas. Com as E, crianças, né? Eu fiz nossa, inicialmente, eu apliquei com as crianças, né? sim. Então foi Olha, muito olha que gostoso, muito privilégio, grato. Fê. Tô olhando dois tucanos aqui na minha frente, na janela. É legal, né? Eu tô olhando só o pôr do sol batendo na janela dos outros prédios. Fazer inveja para vocês. Inveja branca, essa é boa. Inveja branca. É. Mas desculpa, te cortei aí. Não, Então, imagina. É só uma gratidão imensa de você ter participado, de você ter estado presente lá de verdade, com os ouvidos para ouvir mesmo, né? Então, assim, só aumentou minha admiração por você e acabou que a gente começou a se conectar mais depois disso, né, GG? Então, acho que isso que exatamente. é, tanto que a ideia desses encontros do sábado e também da quarta é o de conexão. A gente tem chamado pessoas que a gente realmente se conecta de alguma forma, né? Então, Uhum. você já é aí cadeira cativa do Move Flow. Eu quero ter oportunidade de fazer as outras etapas, né? Porque eu fiz o introdutório, então, Sim, assim, tudo que eu experimentei lá na, na sua aula serviu muito para me abrir horizontes, né? E para me trabalhar. Então, assim, mas eu ainda não tenho domínio, assim, para falar para você que eu estou fazendo realmente o uso do Moving Flow, entende? Porque, assim, a minha raiz é a ginástica holística. Então, quando você... Eu dediquei muitos anos para esse trabalho e, e aí eu fui tomando, como que a gente pode falar assim, você fica, você se aprofunda tanto num assunto que ele é o seu natural, né? sim. Então, tudo que eu ministro de aula, pode ser treino, pode ser preventivo, então sempre tem um viés da ginástica holística, porque eu não consigo sair disso porque eu acredito nisso, né? Porque é a minha base. Mas com o teu trabalho aconteceu um negócio muito interessante, que eu descobri a música, que é uma coisa que na ginástica holística a gente não usa e tem uma razão para isso, né? Uhum. Não sei que tipo de música é essa que você usa, que eu me identifiquei tanto que agora faz parte do meu playlist, assim, para eu me trabalhar, para me acalmar, sabe? Não sei. Depois você me conta que tipo de música é essa, se foi escolhida. Eu tenho curiosidade de saber como é que você escolheu esse tipo de música, porque ele acalma, né? Não é Sim, uma música, por exemplo, eu coloco música de yoga, mas aquilo me irrita um pouco. É muito zen, sabe? sim, E não sei se as pessoas sabem do que a gente está falando aqui, de que tipo de música que sim. é, mas assim, é uma musicoterapia, praticamente, né? É isso mesmo. É isso É, mesmo. Essa que é a intenção então, mesmo. exatamente. Então, eu achei fantástico. Isso fez um diferencial para mim. A questão do uso das bolas, dessas bolas maiores, que eu usava bolas. Eu sempre usei bolinha, sempre. Mas, assim, inclusive bolas que são pesadas, né? Porque, como eu trabalho com atletas, eu tenho que usar recursos que ponham mais carga, né, no movimento, né? Mas as bolas, como as suas, também, para mim, foi uma iniciação, né? E eu tenho usado, eu tenho explorado isso bastante. Ai, que Tenho que te bom, GG. agradecer. Obrigada. GG, me conta mais, dentro dos acessórios que você usa, você também usa as bolinhas. O que que você acha que tem
benefícios, né, de usar a bola em si. Independente se é a bola do Move Flow, se é uma bola mais pesada, uma bola mais rígida, porque isso é muito comum no trabalho de fáscia pelo mundo. Não é uma coisa que é exclusiva do Move Flow Sim, ou da ginástica holística. Tem vários métodos pelo mundo afora que usam bolinha, né? E é uma coisa que atrai muito no sim, mundo sim. inteiro. E o que que você acha, na sua visão, com a sua experiência, por que que bolinha é tão agradável, principalmente para o trabalho de fáscia? Olha, tem mesmo, tem um trabalho que chama Magic Balls, não sei se você já ouviu falar também, nos Estados Unidos. É, tem várias coisas assim que favorecem, né, o uso da bolinha. Primeiro que a bolinha ela faz uma pressão bem uniforme, né? E Uhum. hoje a gente já sabe que uma pressão mecânica no tecido humano, ela promove uma deformação, né? Uma deformação elástica, viscoelástica, e isso se transforma numa informação química, uma informação eletroquímica, né? E isso é muito importante, porque dependendo de como você põe a bola, que posição, quanto você põe de pressão naquilo, o ângulo que você está trabalhando, tudo isso está enviando mensagens para o seu cérebro. E aí é muito rico isso, porque se a gente aprende a conversar com o cérebro, a gente pode ter controle de dor, a gente pode ter controle de ansiedade, você pode usar isso como um recurso de saúde, né? Sim. Então, assim, e a bolinha, então, você pode explorar. Se você souber trabalhar com todos esses mecanismos, você usa diversos tamanhos. Aí você vai passando para bolas maiores, onde você já não tem tanta pressão mecânica pontual. Aí você pode usar isso como um elemento corretor, como colocar a bolinha, aquela bola que a gente coloca na dorsal para você ganhar mobilidade. Então, é um instrumento que dá um apoio, um conforto. Um exercício que você ensinou, e que eu sério mesmo, não estou puxando, puxando sardinha, não. Aquele exercício de colocar a bolinha no externo, por exemplo, se fosse uma bolinha dura, não tinha provocado aquele efeito, sabe? É uma emoção que causa aquilo, eu não tinha sentido aquela sensação. Então, assim, eu explico isso tudo em função da música, do momento ali que a gente estava, da posição, que é uma posição muito acolhedora, né? Deitado de ventral, mas a pressão no externo. O externo é uma caixinha, né? De Caixinha emoção. surpresa. E na fisioterapia, sabe que a gente tem uma cultura que precisa cair, que é assim, o medo de ficar em decúbito ventral. Eu tive isso por muitos anos, porque assim, a posição de barriga para baixo faz mal para o paciente, faz mal para a cervical, faz mal para a lombar. Então, você sabe que até não é uma crítica, é uma observação. Até no método Rolf, só tem uma sessão que você coloca o paciente em decúbito ventral, porque, segundo a Aida Rolf, você precisa ter um psoas muito bem ativo, né, para você colocar. Então, assim, o que eu entendo disso? Realmente, a posição em decúbito ventral, ela é ruim para quem não tem um corpo trabalhado. Assim, in natura, a gente deveria conseguir dormir no chão, de barriga para baixo, de lado, qualquer posição. Mas como a gente vai perdendo esse equilíbrio, aí lógico que se você deitar de barriga para baixo, você vai sentir dor na cervical, mas é porque sua cervical está muito limitada. Sim. O nosso corpo foi feito para se Então, mexer em todas as direções, né, GG? Acabou todas as que os direções. profissionais, não só fisioterapeutas, educadores físicos também, a gente começou, ao invés de facilitar e aumentar o leque, a gente foi diminuindo, Isso, reduzindo. E aí acabou que a gente exatamente. deixou todo mundo robozinho, né? Até mesmo eu que tenho a Exatamente. bagagem do Pilates, o que o Joseph criou
era fantástico, tinha um equilíbrio enorme. A gente começou a segmentar tanto, a deixar tão engessado e cheio de muletinha, que aí começou a perder o movimento e perder a fluidez. E isso que você me falou, é Uhum. bom que você, com a experiência da físio, tem super a ver também com a minha experiência de educadora, e do método Pilates também. E dentro do Move Flow, uma das posições que eu mais uso e que eu tenho maiores resultados são as posições de barriga para baixo e posições laterais também, que são Laterais posições também. que muitas vezes, ah, não, não pode. Se tiver com dor assim, dor assado, não, não pode, não pode, não pode, não pode. E eu tenho resultados fantásticos com as bolas em vários pontos, tanto da linha Uhum. anterior, né, que são esses do externo, pontos do diafragma, pontos bem aqui nas espinhas ilíacas, que são coisas que a gente também no Pilates ficava morrendo de medo de fazer. Ai, põe um Uhum. apoiozinho, ai, não pode fazer muito, ai, porque não pode estender. Mas espera, o corpo foi feito para flexionar e para estender, né? E ainda Uhum. mais agora, né, GG? Agora eu Isso. trabalhando sentada. Eu estou dando aula online. Eu fico muitas vezes horas. Algumas aulas eu faço junto, mas também não é uma forma que eu costumo fazer sempre, porque até o Move Flow é uma aula que é muito de condução, né? Que até uma coisa, a ginástica olímpica também, ela prega muito isso, né? Da condução Uhum. verbal, né? Então, Isso. eu também uso muito isso no Move Flow. Então, eu fico às vezes horas sentada. Eu até tenho colocado o computador de pé, mais alto, para eu trabalhar de pé. Então, eu me Sim. pego, às vezes, aqui com a região do quadril queimando de tanto ficar Sim. sentada. E aí, qual é o sentido de eu fazer um monte de flexão se eu já estou horas em flexão? Horas em flexão. Horas em Exatamente. flexão. E a Horas. maior parte dos nossos alunos, clientes, né, eles estão muito nessa posição também. Então, quando você Uhum. trabalha a parte anterior com as bolinhas, fica muito mais agradável e eles têm Uhum. têm melhores resultados. O abdômen, que às vezes está tenso, porque está tanto tempo em flexão, ele começa a ficar mais elástico e aquilo melhora diversas condições, justamente pelo fato de você ter reequilibrado nessa coisa da flexão e da extensão. E sem nenhum problema. Eu nunca tive nenhum problema de trabalhar com os alunos em extensão ou de usar as bolinhas por algum tempo maior, né, do que o Uhum. convencional deitado de barriga para baixo, decúbito ventral, né? Então, a gente está quebrando diversos paradigmas hoje em dia, assim, Paradigmas. É. saindo da, a gente Princi- é muito, muito cheio de regras, e eu, como educadora que dou muito curso para fisioterapeuta, né, você viu lá no curso, e todos os cursos são dessa forma. Normalmente de 20 alunos, 15, 16 são físio. Né? O restante Uhum. ou é educador físico, ou é profissional da dança, do yoga. E eles sempre fazem as mesmas perguntas, eles sempre têm as mesmas dúvidas, os mesmos medos, que acho que eles saem da faculdade com muito medo de Sim. colocar a pessoa para se mexer, né? E aí saem Sim, cheio porque dessas regrinhas e caixinhas. é verdade. Então, é porque você é da área do movimento, e nós, Uhum, o movimento era uma parte da nossa área, né? E agora isso, uhum. graças a Deus, isso está abrindo, porque Que bom, a né? gente usava um modelo de fisioterapia que era, costuma-se dizer que é patocinesiológico. Então, você adaptava o movimento à capacidade que a pessoa tinha dentro daquela patologia. E hoje não, hoje está abrindo, a gente está começando a conhecer muito mais, a trabalhar muito mais com o movimento, e a gente usa o movimento antes de se preocupar com. A gente usa o movimento para curar a patologia, né? Então, é um modelo cinésio-patológico, e essa mudança faz toda a diferença, né? E é importante também, Fê, por causa disso, as nossas profissões, elas estão se entrelaçando. Então, assim, precisa ter, é isso que você falou, uma generosidade de um abraçar o trabalho do outro e não Com certeza. ficar. Os dois lados têm que ter conhecimento para essa transição, porque o paciente, o aluno, ele vai circular de um lado para o outro, de uma mão para outra, e a gente precisa falar a mesma linguagem, ter o mesmo conhecimento e não querer deter o conhecimento. Você deve sentir isso também, né?
mas com toda certeza. No começo eu fui muito, acho que a palavra não é julgada, mas eu fui muito questionada pelas coisas que eu estava falando sem ser fisioterapeuta, né? Uhum, Então, as pessoas iam fazer, muita gente, ué, mas você não é físio? Não, não sou físio, sou educadora física, né? uhum, Então, tinha um pouco de preconceito comigo por conta disso, e eu jamais entro em assuntos que são competência do fisioterapeuta, mas sim eu agrego com a minha experiência de pessoas que muitas vezes tiveram muitas crises e procuraram físio, não tiveram resultado, numa fisioterapia convencional, e aí vai numa aula de movimento, que trabalha o corpo de uma forma global, e a pessoa melhora em muito menos tempo, né? Então, uhum. as bolinhas ficaram se tornando como as bolinhas mágicas, que através de uma Você aula teve, você me contou que você teve essa experiência, né? Que você, total, é, total. Então, não é trabalhar exatamente só pensando naquela parte do corpo que está doendo, né? Quando você começa a olhar o corpo realmente como um todo, a trabalhar ali como um todo, você tem um resultado muito melhor, muito mais rápido, na maior parte das vezes, né, gente? Não tô falando de uhum, problemas muito específicos, né? Mas o que uhum, falta mais para as pessoas é muito mais essa visão global, né, do movimento e ter sim, essa associação do físico. E muita coisa eu falo para os meus alunos, gente, eu sei até onde eu vou, eu sei até onde eu consigo fazer, e aí eu preciso sempre de um apoio de um profissional de fisioterapia para dar continuidade com coisas que não são competência de uma aula de movimento resolver ali, né? uhum, Então, eu valorizo muito certo. a terapia manual. Eu acho que ela tem um valor assim imenso. Ela junto com o movimento, ela faz assim coisas fabulosas e muito mais permanentes do que só dar uma novalgina, que seja na fisioterapia Uhum, convencional só com um aparelhinho, ou que seja num uhum. movimento que trabalha só aquele ponto onde tem a dor, que muitas vezes a raiz não é ali, né? Muitas vezes a Fala raiz está abaixo bem dos distante. aparelhinhos, senão daqui a pouco a gente já vai começar a ouvir críticas aqui. Vamos parar. Para, fecha a gavetinha. Dos aparelhinhos. Apesar que o pessoal do mundo aqui é todo mundo com a cabeça aberta. Então, aqui É, o pessoal vai somar aqui nos comentários. Só tem um comentário legal até agora. Todo mundo falando que movimento é vida, movimento tridimensional, liberdade de movimento. Então, o pessoal tá tudo legal. concordando aqui os nossos posicionamentos aqui. E tá Eu, aberto, né, Didi? Tá é, aberto eu para poder costumo experimentar. dizer que é, a terapia manual ela não sobreviveria sozinha, tá? Ela precisa do movimento. O movimento, eu acredito que sobrevive sem a terapia manual. Hum. Embora eu ache tão Uau. importante, muito importante, tá? Por que que eu falo isso? Porque se você só fizer a terapia manual, vamos dizer que coloca as coisas no seu lugar, né? Organiza o tecido, mas Uhum. você não prepara ele para viver na gravidade, né? Sim. Você não dá recurso para a estrutura viver na gravidade. Então, se você tem que escolher entre uma coisa e outra, como agora, eu não posso usar as mãos. Então, como é que eu tenho ajudado? Com comando, com movimento, com autoliberação. Então, assim, você vê que são dois recursos importantes, lógico. Eu não vou depor contra a minha paixão, que é a terapia manual, mas assim, o exercício é fundamental. Com certeza. O Fernando Bertolucci fala muito isso, né? Ele estava com a gente quarta-feira e mesmo na formação, que a minha única experiência como terapia manual foi com ele, que o curso dele é aberto para educadores também, e ele fala muito isso, né? Você faz o primeiro trabalho, depois tem que enviar para um profissional para que aquilo se solidifique, né? Para que aquilo permaneça. Né? E eu já vi várias vezes Uhum, você falando, já vi posts seus sobre isso, né? Você uhum. tem alguns vídeos até com os atletas de terapia manual e depois já reintegrar aquilo que você mudou com a mão no movimento. Isso, no movimento. É como se Então você já você. integra. O cimento, né? O cimentinho é o movimento, né? Com certeza, com É, certeza. Então, mas assim, é legal.
É importante que as pessoas saibam que o que, que a gente acredita é nesse multidisciplinar, né? Das áreas se complementando, se ajudando, estando abertas, saber como se interagir para poder proporcionar o melhor para as pessoas que a gente cuida, né? Eu acho que esse que é Sim. o grande propósito das duas áreas, a gente se unir e não se dividir como foi feito. Eu acho que a gente está rumo a isso, né? Eu acho que cada vez Uhum, mais, né, a gente está tendo essa conversa e esse link, essa integração das duas áreas. Isso é fundamental para que a gente consiga ir uhum, fluir. Ainda mais agora, né, GG? Eu estava vendo uma reportagem sobre o que esse momento vai ter de impacto em toda a parte emocional, né, das pessoas. E o quanto toda essa nossas abordagens de movimento, essa parte que a gente trabalha mesmo com o emocional das pessoas vai ser fantástico quando as pessoas puderem. A gente já está tendo nosso papel agora no online, né? Mas quando puder uhum. voltar para o presencial, vai ser fundamental toda essa interação para a gente poder ajudar, porque a gente vai ter muito trabalho depois. A gente está no momento de recesso, Acredito. mas depois vai ter uma guinada e o profissional da saúde vai ser fundamental. Então, aquele que tem a visão mais global, com certeza ele vai se sobressair para poder promover melhor, né, a saúde para as Uhum. pessoas ao redor. Eu acho que isso faz toda a E diferença. você vê, a gente gosta tanto de falar da fáscia. A fáscia tem essa qualidade, ela une o corpo todo, mas ela une os profissionais ao redor disso, né? Porque Sim. quando você vai em cursos sobre fáscia, é, pode ter um fono ali, pode ter um nutricionista, pode ter um fisioterapeuta, médico, então é multidisciplinar. E é dessa forma que a gente tem que trabalhar daqui para frente, com essa Com certeza. interação. Eu já tenho o privilégio de trabalhar em equipe multidisciplinar, hoje mesmo tivemos reunião, então é um exercício muito bacana de troca, de estar sempre aprendendo, né? Então a gente Uhum. está vivendo, apesar de muita tristeza com essa história, eu acho que a gente está vivendo um momento bem importante de Sim. mudanças, sabe? Não sei se você concorda comigo, mas tem Com sido um certeza. aprendizado para muitas coisas. Com certeza, com certeza. É um momento de mudança, de ressignificar, de prioridades. O que eu Uhum, vejo, né, dentro, claro que tem pessoas dentro do meu estúdio que acabaram tendo que abrir mão disso, né, por conta de situação financeira. Infelizmente, muitas pessoas não estavam preparadas para isso, mas as pessoas têm dado como prioridade necessidades básicas, alimento e saúde. Né? Então, acho que são coisas que vão ser cada vez mais é. valorizadas, né, pelas pessoas como prioridade, porque se você for ver até a taxa das pessoas que estão sendo mais acometidas, são pessoas que não têm uma imunidade alta, porque já tem alguma predisposição de alguma outra doença, que vem muito do sedentarismo, do não se cuidar, Uhum, ou de exageros, né, que a gente tem hoje em dia, né, de você se colocar sim. sempre em segundo lugar, né? Então, eu acho que cada vez as pessoas Aham. vão valorizar mais o autocuidado, o dar atenção para a saúde e, com certeza, vão procurar profissionais bons que possam auxiliar nisso, porque vai ser mais fundamental do que já deveria ser, né? Então, eu Sim. vejo que vai Por ser uma falar diferença muito em grande. autocuidado, queria aproveitar fazer uma propaganda aqui. Eu e a Mari! Ana, eu e a Ana Otsubo, essa semana acabamos montando um cursinho que é justamente sobre autocuidado. Eu achei Ai, assim que legal! a ideia muito interessante, porque o que a gente vai ensinar? Eu vou ensinar as pessoas a se medirem, né, avaliarem a sua amplitude de movimento. Que normalmente as pessoas sabem ver, como é que eu estou de flexibilidade? Será que eu coloco a mão no chão? Tudo bem, isso Uhum. é um fator importante. Mas você sabe medir como é que está a sua rotação medial e lateral do quadril? Você sabe medir como é que está a sua rotação medial do ombro, que são articulações importantes, né? O tornozelo. Então, assim, a gente vai ensinar de uma maneira caseira, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas consigam fazer uma autoavaliação rápida,
putz, meu tornozelo, realmente o meu tornozelo direito, ele tá mais bichado que o esquerdo, porque ele tá menos flexível. Tá, tudo bem, e agora? O que eu faço com essa informação? Daí entra a Ana com exercícios para ganho de mobilidade, com essa visão da fáscia, né? Que ela trabalha muito também com exercícios faciais. Então, esse é um primeiro trabalho que nasceu dessa necessidade mesmo de instrumentar as pessoas sozinhas dentro de casa, né? Sim. Então, vai rolar... A gente lançou ontem, vai rolar dia 29, se não me engano. Eu sou tão boa que eu nem sei a data, mas ela comentou comigo, GG, eu acho que não é sexta ou é sábado? É sexta. Sexta, Não então essa próxima, a outra. então é dia 29. Gente, ela comentou, ela chegou a 29. falar que vocês estavam bolando uma coisa, ela já me convidou também para a gente fazer uma aula juntas, né? Que a Ana é Legal. super parceira, ela adora fazer as coisas junto com pessoas que ela acredita, que ela também se conecta. A Ana já esteve aqui comigo também, 29/5, a Josete está lembrando. Tá aqui online a Josete, a Bia também, A Josete está me ajudando a 29/5. divulgar aí. Isso aí. Então, fiquem de olho lá na página da Ana Otsubo, da Japa Hebe da Fácia. A Naomi da Fácia. A Naomi da Fácia. Ai, gente. E aí vai ter essa aula com a GG e com a Ana. Provavelmente no mês que vem eu vou fazer alguma coisa com ela. A gente também ficou de conversar para poder alinhar alguma coisa do Fácia Connector com o Moveflow, né? Que era até uma proposta que ia rolar A no gente é Mover. muito irrequieta, né? Com certeza. A gente gosta de compartilhar, de contribuir, aí se arruma amigas que também são assim, né? É claro que a gente Sim. vai criar um monte de coisa para poder contribuir com o que está acontecendo. Eu acho que esse formato online é um formato que, mesmo quando voltar ao presencial, ele vai continuar para a gente atender e também para compartilhar Sim, workshops, né? Porque acaba que facilita muito, né, Gê? sim. Muita gente pedia para mim, ai, Fê, por que você não dá o formato do Moveflow online ou alguma aula online? Porque eu moro longe, porque fica muito caro. Então, está fazendo a gente refletir sobre tudo isso, né? Então, eu vejo mesmo nas minhas aulas do estúdio, alunos que antes eram super desconcentrados, agora estão concentrados no online, isso é bem interessante. Uhum. Então, realmente, a gente está vendo que o online é possível, né? E acho que É possível. a gente vai ter sempre uma mescla de cursos e workshops presenciais, aulas e também os recursos online, para que a gente possa pulverizar, né? Para que a gente possa contribuir com Olha, pessoas Fê, que não têm condições de vir para São Paulo, por exemplo. no meu caso, por exemplo, né, que tenho, não agora, mas tenho uma vida muito corrida, que eu me desloco muito, né? Viajo toda Uhum. semana, não tenho rotina. E aí eu não consigo me matricular em nada, mesmo que seja aqui do lado da minha casa. Porque na semana que vem eu nunca sei onde eu tô. Então, já tem um tempo que eu estou consumindo material online de Pilates, que é uma coisa que eu gosto também. Até cursos diversos, agora comprei um de aromaterapia, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que vai continuar assim e vai ajudar quem não tem, como eu, condição de fazer, né, presencial. Uhum. Eu Com acho que você certeza. deve fazer, sim, deve manter, que eu serei uma aluna, com certeza. Com certeza. Eu tô, inclusive, esse final de semana a gente está estruturando um formato, não 100%, né? Mas muita coisa dá para ser online do curso do Moveflow, então a gente vai fazer alguma coisa assim, fora workshops que a gente já está fazendo, algum tipo de programa de aulas também para quem quiser conhecer. Então, a gente vai fazer várias coisas, que agora a gente já percebeu que não vai ser tão pouco tempo, né? Ah, vai ser um mês em casa, 2 meses, daqui a pouco vai para 3, daqui a pouco vai para 4. Não vai, Não, não sabemos como que vai ser, então é não melhor a vai, gente viu? já se Infelizmente não vai. adequar. Não tem jeito, não tem É, jeito, Gigi. É a nova é. realidade, né? E me conta uma coisa, GG. Vamos ver se tem Como alguma que pergunta aqui. as pessoas estão mais comentando, querendo conversar com a gente? A Renata Zuin também está aqui comentando. Oi, Rê!
Gente, aproveitem para fazer perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a GG, perguntas não temos, Ou só para nos fofocar, comentários. pode ser também. Pode ser, a gente também aceita fofoca. Gostamos de fazer coisas mais descontraídas aqui. GG, me Sim. conta uma coisa. Você estava falando sobre o multidisciplinar. Eu me lembro que uma das vezes que eu estava acompanhando o seu trabalho, né, com os ginastas, né, teve até bastante matéria na época do Arthur Zanetti, ele falando sobre como os treinos dele tinham mudado e o quanto ele estava rendendo mais, né, por conta da mudança que Uhum. havia sido feita no treinamento deles. E você comentou até no curso com a gente de que hoje esse multidisciplinar, principalmente que é feito com a seleção brasileira masculina de ginástica artística, está fazendo eles terem um desempenho muito melhor do que a feminina, né? Porque os meninos têm um treino, parece que é diferente dos meninos e das meninas, não é? E aí, assim, o que que você Verdade. acredita? O que que você acredita que tem de diferente e que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, assim, de treinamento? É o multidisciplinar que você acredita que traz mais benefícios? Essa mescla de profissionais que interagem? Olha, Fê, é assim, Adoro fofoca, os Josete. fatores são, os fatores são complexos, né? Então, assim, não é uma coisa só, são várias. É por isso que é multidisciplinar. Porque o risco de um atleta se lesionar, ele é complexo também. Ele depende desde o ambiente, se está muito calor, se está muito frio, ele depende do tipo de treino que ele está fazendo, depende, inclusive, das inseguranças que ele tem no dia a dia, né? Da parte emocional dele. Então, a seleção brasileira de ginástica ela começou a melhorar, vamos dizer assim, a controlar mais esses fatores e principalmente conseguiu dar maior longevidade para os atletas, né? Porque se hoje você tem atletas com 30 anos competindo, né? Em função do trabalho interdisciplinar. Então, é o que eu te falei, é desde a alimentação, que é super importante, e eu acredito que as pessoas que não são atletas, como eu, como nosso público, elas também precisam acordar para isso, que tem que ir no nutricionista e verificar a sua alimentação, e tudo que diz respeito a essa ingestão, né, de alimentar. Você está me ouvindo, né? Estou ouvindo só o Sim, seu sim, sorriso aí, tá? sim. E assim, tem que também cuidar da parte física, tem que cuidar da parte emocional. No caso deles, eles têm um acompanhamento com profissionais da psicologia, né? E, enfim, é uma equipe muito grande. O que eu acho que fez diferença foi isso, e principalmente foi uma abertura dos técnicos, porque era um ambiente onde o técnico era muito solitário e ele fazia tudo. Historicamente, na ginástica, não havia presença de nenhum outro profissional, né? E eu presenciei isso. Acho que fui uma das primeiras que começou a pisar numa arena de ginástica. Porque ali é como se fosse um solo sagrado, sabe? Que só o técnico e o seu atleta aparecia. Não sei se Caramba. você já assistiu competição Uhum. de ginástica, é uma coisa assim, é um solo sagrado para eles lá. E no feminino ainda não houve essa abertura, e no masculino já está acontecendo desde 2012, né? E aí, o que Então, me chamou a atenção, GG, quando eu vi essa matéria, eu lembro que eu estava até numa viagem para dar curso, estava jantando e estava vendo uma reportagem, acho que era naquele programa de sexta-feira da Globo, né? Acho que era Globo Repórter, e era o Zanetti falando, não lembro, alguma coisa de sexta, mas o Zanetti ele falou, uhum, perguntaram o que era diferente, ele falou assim.
Teve algumas coisas que ele falou que me chamaram a atenção. Ele falou que ele tinha uma variedade de treino diferente, ele descansava mais e ele se Uhum. alimentava melhor. Ele falou esses três pilares, eu Sim. me lembro muito bem. Ele falou: eu tenho um treino muito mais variado, eu descanso mais e eu me alimento melhor. Então, o Uhum. que ele quis dizer era: Sim. eu treino menos para aquele gesto em si, que aí acho que é onde entra muito o que você faz, que é o de trazer esses trabalhos que são tão globais e diferentes do que eles faziam antes tradicionais, e que eles trazem muito mais Sim. resultados, se bem periodizados, né, com a fase do treinamento deles, com as competições, do que às vezes fazer um Aham. gesto repetido. Aí entra uma questão, que aí eu não sei também se eu vou te colocar em saia justa, mas eu vou falar mesmo assim. É, o que que você acredita agora, ainda mais você que trabalha com atleta? Você acredita que é você repetir muitas vezes o mesmo gesto para você ser excelente naquele gesto? Ou quanto mais variedades em cima daquele gesto, é que ele se torna excelente naquele gesto? Porque já houve-se na história várias fases, onde tem que repetir sei lá quantas vezes para você fazer aquilo bem, né? E hoje a gente estudando fáscia tem outras questões. O que que você, GG, na sua Sim, experiência, sim. você acredita? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Então, antes, vamos dizer assim, uma parte antes da gente levar esse conhecimento para o esporte. Então, era muita especificidade, né? E uma coisa segmentar. Então, você fazia, trabalhava aquele determinado músculo, quadríceps, ou esse precisa disso, então era trabalhado tudo separadamente, né? Uhum. E treinava-se a parte técnica exaustivamente. Então, esse tanto de repetição, acabava gerando sobrecarga. E hoje, na ginástica, pelo menos eu posso falar, o que, que a gente faz? Todos nós, tanto na parte física como na parte técnica, na parte de fisioterapia, é, eu gosto de falar nisso porque eu tenho orgulho disso. Hoje mesmo a gente teve uma reunião para alinhar o que a gente vai dar na semana que vem, porque para poder cobrir todas as áreas do corpo. Então, se a gente não conversa, eu vou lá, priorizo só tornozelo naquela semana, o técnico vai lá, prioriza só força de ombro e as coisas não se conversam, né? Uhum. Então, a gente tem uma grade de coisas importantes, de articulações importantes, de grupos musculares que a gente não pode deixar e sobrecarregar, e a gente monta o treino junto. Que E legal. a parte técnica é óbvio que aí não consigo colaborar, porque aí é uma parte técnica mesmo, eles precisam fazer aqueles gestuais. Precisa de repetição, é óbvio, porque na ginástica não é você bater numa bolinha para. Não é um gesto grosseiro, né? Você precisa de muita coordenação fina ali, ajuste, coordenação motora, controle motor, muita atenção. Às vezes o atleta está extremamente preparado fisicamente, tecnicamente, mas naquele segundo ele perdeu o time da coisa, porque se distraiu, ele cai. Hum. Então, não sei se eu fugi um pouco do que você me Não, perguntou, sim. mas Não precisa. consegui. Então, assim, precisa isso porque nos seus recursos, no seu repertório motor, você precisa de variabilidade, né? Exatamente por isso. Faltou, eu não consegui, eu tenho que acertar o salto ali, naquela mesa. Tudo bem. Mas, de repente, não saiu a velocidade exata que precisava sair. Eu tenho um recurso motor que eu posso lançar a mão para ajustar aquele passo e aquela velocidade para acertar a mesa, percebe? Então, Uhum. eu preciso disso. E aí, se eu trabalhar todas as minhas amplitudes articulares, se eu tiver uma concentração, uma percepção do movimento mais ajustada, mais aprimorada, interocepção também, né? Tudo isso são qualidades que foram deixadas de lado e hoje, na ginástica, eles têm isso muito aflorado, né?
a outra coisa que foi fundamental é controle de carga, que ainda se fala pouco. Então, assim, os técnicos aprenderam a controlar a carga e viram, porque antes era assim, olha, vou dar um exemplo bem comum na ginástica. O atleta você vai ter que fazer 7 saltos na mesa lá, corretos. Então, o atleta ia lá, se ele não acertasse 7, ia virar 27. Uau! Percebe? E eu já vi atletas fazerem fraturas no último salto que conseguiu acertar, porque fez muito salto e era já 5 horas da tarde, final de semana, na sexta-feira. Então era um regime meio russo, sabe? Uma coisa meio assim, escola russa. E hoje não. Você tem que fazer. Hoje é dia de você fazer 5 saltos. Se você errar, tudo bem. Isso é o que o seu corpo suporta. A gente tem biomecânico, a gente tem uma série de coisas para controlar isso. Então, eu acho que mudou muita coisa. Não dá para falar que melhorou por causa disso ou daquilo. E agora, no futuro, precisa melhorar a nossa oferta de crianças se interessando por ginástica, porque a gente não tem material humano para repor, sabe? Então, a gente tem poucos vindo. Então, precisava se tornar um esporte mais popular para poder ter mais crianças, né? Talvez até o histórico de antes de ter tantos atletas lesionados não incentivasse os pais a permitirem que os filhos treinem. Talvez agora, como eles estão vendo que os Com atletas certeza. de vários esportes, né, GG, não só da ginástica artística, os atletas estão durando, eles têm uma carreira maior do que antes. Muitos hoje estão Sim, parando sim, porque querem parar e não porque uma condição física os parou, né? Então, hoje, eu sim. acho que o que é mais rico, que aí é nesse ponto que eu quero chegar, que eu acredito sim que uma das coisas, claro, todos esses fatores de sono, multidisciplinar, mas trazer esse trabalho de fáscia que você traz com a ginástica holística, com outras abordagens, agora usando o Move Flow, faz com que tenha essa variabilidade de exercícios, de estímulos sensoriais, para que eles tenham mais atenção. Então, estimula talvez a pecinha que estava faltando antes nos tipos de treinamento, né? Sim. Então, acredito que o nosso trabalho vai ser cada vez mais fundamental para que atletas de alta performance possam render mais em diversos tipos de habilidades, não só a física, né? E eu acho que Uhum. essa interocepção que a gente tem, principalmente com esses trabalhos que a gente desenvolve, vai fazer com que eles tenham muito mais resultado, muito mais controle, muito mais realmente estar ali presente, conseguir controlar as emoções, né? Então, acho que Uhum. sim, é um trabalho que vai ser cada vez mais procurado e talvez isso reverbere em atletas que são mais saudáveis e a gente começa a ter aí uma disseminação dos esportes para que mais pessoas queiram trabalhar com isso, né? Praticar. Porque Exatamente. meu filho não vai se machucar porque vai fazer ginástica artística, né? Meu filho não vai se Uhum. machucar porque vai fazer, sei lá, algum outro tipo de esporte que tem considerado alto impacto, né? Um alto risco Uhum. de lesão, porque tem sim como você ser saudável e fazer um treino assim de alta performance, né? Até mesmo dentro Sim. do fisiculturismo, né? O trabalho de fáscia está sendo muito usado para que eles também possam ter melhores resultados. Então, várias áreas estão usando o trabalho de fáscia, seja o manual, seja o de movimento, para poder complementar e trabalhar com outros, né, aspectos. Né? Sim, Então, o cada vez mais CrossFit está abrindo as portas para esse conhecimento também. Eu mesmo já dei um curso para o pessoal do CrossFit, agora estamos planejando outro. Então, assim, é o conhecimento, né, Fê? O conhecimento, ele está aí hoje acessível a todo mundo. Então, e o com conhecimento certeza. faz a gente conversar da mesma linguagem, né? Então, isso é muito bacana. Aí o que eu ia falar, que eu vou te colocar mais em saia justa, é que é claro que vai ser diferente o treino do feminino e do masculino, porque o masculino tem a GG, o feminino não tem a GG. Que nem não é, não. Essa é a saia justa. Ué, você só dá treino para os meninos.
você não dá treino para as meninas. Se tivesse os meninos e as meninas, com certeza você ia ter essa variabilidade. Tem que ter, ou a GG trabalha para as duas seleções, ou tem que ter um clone da GG lá. Não, você sabe que a gente tem ótimos fisioterapeutas, né, lá Mas não é a GG. na confederação. Não, mas a gente está muito afinado. Estão concordando comigo. Você está me colocando em saia justa, Fê? Sou eu que estou falando, você não está falando nada. Olha, o buraco é mais embaixo lá no feminino. Isso, até cortou a cabeça. Você é danada, viu? É verdade. Pessoal, hora de terminar essa live aqui. Vamos acabar. A GG é nossa. Tem alguém aqui que acho que é da Cris, Jean, coach. O pessoal tá concordando comigo. O Cris tá aí? Deixa eu ver. GG. Cris, Jean, coach. O Cris é meu técnico lá da seleção brasileira. Tá dando risada, olha, ele tá dando risada aqui. Tá dando risada, lógico. Ele sabe do que eu tô falando. Olha, mas que privilégio que eles têm de ter você ali no preparo dele. Eu tenho certeza que deve fazer muita diferença você ter esse olhar, né? Tô sim, GG, ele tá comentando. Então, com ele que eu estava em reunião hoje, que a gente estava discutindo, né, Cris? A semana. Eu acho que é mérito da equipe toda, viu, Fê? Porque eu concordo que eu fui uma das pioneiras assim, a enfrentar esses desafios, mas os tempos mudaram, né? Você tem que se abrir mesmo. Tá todo mundo nessa vibe aí. GG, e para a gente encerrar, que eu acho que já estamos chegando a 1 hora praticamente, sim, daqui a pouco vai vir meu cronômetro quando faltar 30 segundos. Que recado que você gostaria de dar, você com toda essa sua experiência da fisioterapia, do esporte, da fáscia, porque tem muita gente que acompanha o Moveflow que está começando nessa história de estudar a fáscia, né? O que você poderia dar assim de conselho de quem tem mais experiência, né? E quer mergulhar nesse assunto da fáscia? Como que você poderia dar uma luz para essas pessoas que estão iniciando aí nesse universo que às vezes deixa a gente meio confuso, né? A gente quebra muito paradigma para poder estudar fáscia, você tem que estar com a cabeça aberta, né? Então, o que você, com a sua experiência que tem acompanhado lá desde o começo, né? Desde quando se falava de fáscia sem chamar de fáscia, né? E tudo que você está vendo aí na evolução disso no Brasil e no mundo, que eu sei que você acompanha tudo fora do Brasil também, né? O que você poderia dizer aí para essas pessoas e qual é a sua visão do que vai acontecer daqui para frente? Bom, o primeiro conselho é assim, se você quer realmente estudar, se aprofundar nesse assunto, a primeira coisa é participar dentro do possível, às vezes não dá presencial, mas hoje você tem como acompanhar online, os congressos internacionais de pesquisa da fáscia, que acontecem a cada 2 anos, às vezes 3, né? Já está na 5ª edição, o ano que vem vai ser lá em Vancouver, se não me engano. Não, Montreal, né? Então, por quê? Porque ali vamos dizer assim, que a ciência em si se concentra ali para lançar todas as pesquisas a respeito. Temos 25 segundos, GG. Tá, então é isso, estude e não faça cursos muito curtos, se aprofunde, faça coisas com pessoas que têm know-how e se aprofunde nisso. Não fique fazendo 500 cursos diferentes. Foco. Isso aí, GG. Muito obrigada, GG. Foi um prazer te receber. Muito obrigada, pessoal.